Bom, então hoje a gente está iniciando a nossa terceira aula de resistência dos materiais, tá? Vou apresentar aqui minha tela e queria saber se vocês já estão conseguindo ver. Dá para ver, professor. Dá, né? Pronto. Ei, professor, Oi? aquela atividade que o senhor passou valia de resistência, valia 2 pontos, né? Não, valia 10, Ah, entendi. entendeu? Caso alguém tenha alguma dúvida nas respostas, é só falar comigo. Então, hoje, a gente estava em resistência dos materiais. No caso, valia 100, né? E hoje a gente vai ver um conceito importante, né? Na verdade, dois conceitos importantes para o, o cálculo de estruturas, que é o de força, que a gente já viu no começo da disciplina, e momento, tá? Que é uma força, é, força é a representação de um fenômeno físico que confere a um corpo com determinada massa uma aceleração, tá? Então, o que é uma força? Uma força é o seguinte, imagina aqui que eu tenho um bloco, um, um bloco aqui de determinado material, esse bloco aqui está sobre uma superfície, tá? Isso aqui a gente vê normalmente em problemas de física, né? Que a gente tem uma superfície, e o que é uma força? Uma força é justamente, ó, um fenômeno físico, seja ele qual for, né? Uma pessoa empurrando um cabo, tracionando aqui do outro lado, um motor que pode ser acoplado a esse corpo, que vai gerar ele uma aceleração, tá? Então, quando você aplica uma força, esse corpo aqui vai acelerar. É, justamente, já está em resistência, viu? Eu estava sem acesso ao diário de vocês de resistência, mas já está em resistência, tá? A partir do momento que você aplica essa força, a gente gera aqui uma aceleração, tá? Isso daqui a gente chama de um problema de corpo rígido, um problema de corpo rígido, se acontecer aqui o seguinte, tá? Quando essa força for aplicada, esse corpo aqui, ele acelerar de fato. Então, se aplicou aqui essa força, esse corpo rígido acelera, tá? Então, isso aqui é um problema de corpo rígido, mas não é um problema que nós estamos interessados em nossas estruturas. Por quê? Porque a gente não quer que a nossa estrutura ela acelere, né? Então, esse problema aqui é quando a gente tem essa superfície e não há atrito entre nosso problema, nosso bloco é a superfície, tá? Então ele vai acelerar. Ou então o atrito, né? O atrito, ele é um atrito aqui, né? Vai aparecer um atrito, você colocou essa força, vai gerar essa aceleração. Aqui existe um atrito
né? Só que esse atrito, ele é um atrito que vai ser gerado, a gente vai ter uma força aqui, mas ele também deixa esse corpo aqui acelerar, tá? Então, isso aqui é um problema de corpo rígido. Numa estrutura, a diferença desse problema aqui para o tipo de problema que a gente resolve em obras, que a gente resolve na parte de estruturas, é que é o seguinte, a gente agora aplica essa força, tá? Só que aqui vai existir uma vinculação entre a nossa estrutura e a superfície que ele está, né? Vai existir uma vinculação. No nosso caso, né, isso aqui não é mais um corpo rígido, isso aqui é um apoio. No nosso caso, tá? Como é que é feita essa vinculação? Imagina que isso aqui é uma cola, tá? Eu colei agora esse bloco aqui. No nosso caso, isso aqui é representado, né? Isso aqui acontece lá na realidade por conta das fundações, né? Então, ou seja, agora a gente tem um problema com as fundações. E as fundações vão fazer o quê? Não deixam mais, né? Pelo menos a gente tem que projetar para isso, algumas deixam, né? Que são fundações que acontecem acidentes. Então, as fundações não deixam que essa aceleração ocorra, tá? Quando as fundações não deixam que essa aceleração ocorra, o que é que, o que é que acontece aqui? Em vez desse corpo sair acelerando, tá? Em vez desse corpo vai sair acelerando, não existe mais essa aceleração, ele vai se deformar, tá? Então o corpo vai se deformar. É, que vai ocorrer como se fosse um cisalhamento, né? Então, aqui, ó. Ele se deforma, né? E essa força vem tá? Se deformou. Só um momento aqui. Pronto, então vamos voltar aqui. Então, tá? Então, o nosso problema, ele é desse tipo. Então, nosso problema agora não é mais um problema de corpo rígido. Nosso problema é um problema estrutural, né? Então, é o seguinte. Vocês lembraram lá de física, né? Quando a gente tem um problema de corpo rígido, o que é que acontece? Existem dois tipos de atrito, atrito estático e atrito dinâmico. Então, você tem que empurrar o corpo até que o atrito, até que essa força supere o limite entre o atrito estático e o atrito dinâmico, né? Isso aqui
tem tanta relevância assim para a gente. Mas isso aqui é como se fosse o seguinte: o atrito nesse caso aqui, ele é causado dessa forma aqui, ó. Você tem a superfície, né, do bloco, como se fosse essa partezinha aqui de baixo. Estou dando um zoom. E aqui você tem a superfície do terreno, né? Então, o atrito aqui, ele é mobilizado por essas entrâncias aqui, né? Isso aqui dá um engrenamento, faz com que esse corpo tenha dificuldade de, de esse corpo, ele tem uma dificuldade de se mover, né? No sentido aqui da força. Nesse caso, o nosso atrito ele é tão grande que o nosso corpo deforma, tá? Então, nesses problemas de corpo rígido, a gente não considera a deformação do corpo. Nesse problema aqui de estruturas, a gente considera a deformação do corpo, né? Existem alguns tipos de estrutura que vai acontecer os dois problemas, né? Por exemplo, uma estrutura mecânica, um avião, né, um carro. O carro ele se desloca, mas ele também se deforma, né? Mas aqui a gente tem dois problemas extremos, digamos assim. E o nosso é um deles, que é o problema estrutural. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Não? Pronto. Então, beleza. Então, esse é o conceito de força. Agora a gente vai para o conceito de momento. Imaginem o seguinte, né? No nosso caso, essa força daqui não vai acelerar a nossa estrutura, mas a tendência dela é fazer com que ela acelere. O que não deixa esse corpo aqui acelerar vão ser outras forças que vão surgir aqui quando eu tiver duas forças que vão surgir aqui quando eu tiver essa outra força aplicada, né? Essas duas forças aqui vão surgir, elas vão ser contrárias a essa aceleração. Então, elas se anulam, tá? Essa daqui não vai gerar uma aceleração, mas ela tende a gerar uma aceleração para esse lado, que vai ser combatida pelas nossas fundações, tá? Que vão gerar forças na estrutura também contrárias a essa. Então, não existe aceleração, mas existe a tendência, tá? Só que essa tendência é anulada. Então, o momento é a representação de um fenômeno físico, confere ao corpo uma rotação. Vamos ver como é isso aqui. Eu acho que vocês aprenderam em física também. Mas agora é o seguinte, nós temos, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, que eu acho que eu já vi até com vocês, se eu não me engano. Ou era a Fernanda que estava dando essa disciplina, não lembro mais. Tá? Imagino que nós temos esse problema. Nós temos esse problema aqui. Tá? A gente tem uma coisa aqui no meio. E aqui a gente tem uma haste, né? Formando aqui um balanço, né? Para os dois lados. E o que é que acontece?
Imagina isso aqui é um brinquedo daquele, né? Uma gangorra aí que você coloca uma pessoa do lado e uma pessoa do outro. Se eu coloco uma pessoa aqui desse lado, tá? Eu coloco uma pessoa aqui, vamos dizer que essa pessoa tem 50 quilos para facilitar nossas contas, ou um peso qualquer. O que é que vai acontecer? Quem poderia ligar o áudio aí e sugerir o que é que A outra acontece? ponta vai subir. A outra ponta vai subir. Vai existir uma rotação. Eu vou colocar só isso aqui, ó, para que a gente tenha uma referência. Esse Professor, sim, uma coisa que eu sempre tive dúvida sobre momento. O momento ele vai acontecer no eixo ou na parte que vai rotacionar? como é? Porque, tipo, quando você confere uma estrutura a um eixo e você aplica a força em um ponto e Uhum, vai acabar movimentando o outro por causa de um eixo. certo. O momento, ele acontece no eixo ou na outra ponta? Aqui, né? Certo. Momento. Ele vai acontecer, né? Aqui. Você calcula o momento aqui, né? Todos os pontos vão ter um momento, na verdade. Só que esse aqui vai ser o maior, né? Tá? É porque esse aqui é um problema de rotação, mas a gente vai ver como é um problema de estrutura. Mas o momento é aqui nesse ponto, tá? A estrutura é um pouco diferente. Esse sentido aqui a gente chama de sentido horário, e esse sentido a gente chama de sentido anti-horário, tá? Para a gente conseguir ter uma noção mais fácil quando a gente for trabalhar. Então, vamos lá agora. Imagine, isso aqui vai rodar lá para o outro lado, né? Imagine que esse tamanho é igual a esse. Eu vou colocar aqui 10 metros, aqui 10 metros. Imagine que esse tamanho é igual a esse. Aí eu pego e digo assim, não, eu quero que meu corpo fique em equilíbrio. Então eu vou pegar esses 50 quilos aqui, colocar aqui no meio. Meu corpo vai ficar em equilíbrio aqui? Ainda não. Não. Por quê? Porque acho que para ficar em equilíbrio ele tinha que estar igual nas duas pontas. Tinha que estar igual às duas pontas. Exatamente. Tinha que estar no mesmo ponto, a mesma distância desse eixo aqui. Ô, professor, Ah, então no caso eles não estando na mesma ponta, o peso que está aqui no mais assim perto do meio, ele não vai ser equivalente ao outro. o que é que você acha? Você acha que isso aqui fica Não, ele tem que parado, estar. girando sentido horário ou girando sentido anti-horário? Não Eu sei acho que qual ela é vai seu. girar no sentido horário, porque o peso pode ser o mesmo, mas da direita está na ponta, vai exercer mais força para o efeito alavanca. Exatamente. Entendeu, Jameson? Entendi. Imagine agora que eu digo, não, eu vou colocar outra pessoa aqui para ver se equilibra. Vai equilibrar? Depende do peso, né? Mesmo peso, 50 quilos. Não, se tiver duas pessoas do lado esquerdo, aí vai pender pro lado esquerdo. Vai girar no sentido anti-horário, né? Isso. Aí eu pergunto, onde é que eu coloco essa pessoa aqui para isso ficar em equilíbrio? Essa. Eu não vou mexer nessa. Eu vou colocar só essa daqui. Acho que na metade, Um né? pouco Que à nem a frente outra. da outra. Eu acho que igual com a outra, não? Igual com a outra. Aqui. Por quê? Porque a carga vai se atribuir a um lugar só. Certo. Não entendi, não, isso aí. Não?
é o seguinte, ó, vamos fazer as contas aqui, tá? Um momento, deixa eu voltar isso aqui para cá. As duas pessoas da esquerda estão em 5 metros. Exatamente, estão a 5 metros. Ó, vamos lá. O momento, ele é calculado pelo seguinte, tá? O momento, então a tendência de rotação que o momento causa é igual à força vezes a distância que essa força tem do seu eixo de rotação, tá? Eu vou considerar o sentido horário positivo e o sentido horário anti-horário negativo. Então, a gente vai calcular os nossos momentos. Eles estão tendendo a girar em relação a esse eixo aqui. E esse eixo, eu vou chamar ele de eixo A. Certo? Essa força daqui eu vou chamar de 1. Essa daqui de 2. E essa daqui de 3. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu calculo o momento de 1 em relação ao eixo A? Ele vai ser positivo, porque está no sentido horário. A força tem 50 kg força. E a distância vão ser 10 metros. Então, meu momento de 1 em relação a A vão ser 500 kg força metro. Entenderam isso aqui? O que é que eu fiz? Eu multipliquei esse 50 por essa distância aqui, 10 metros, e ele vai ser positivo porque está no sentido horário. Professor, Tá? Entendi agora. Eu só não entendi quando juntou as duas cargas ali. Pronto. Se der para aumentar as letras, tá, eu vou. professor, então é como se a força 2 só estivesse valendo 25. E aí, quando colocou a força 3 em cima da força 2, elas duas ficaram valendo 25, aí fez 50, e aí ia ficar igual a força de um lado e do outro. Mais ou menos isso aí. A ideia é mais ou menos essa. Tá? Mas por que que elas estão valendo 25, então? Não é que elas estão valendo em 25, mas é porque ela causa o mesmo momento que uma força de 25 causaria aqui. Tá? A gente vai fazer as contas dela e eu mostro para vocês isso aí. Mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? Isso porque ela está mais distante do eixo e o efeito alavanca faz com que a força que ela faça no eixo seja maior. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, ó, eu vou só colocar isso aqui maior, né? Que a Trey pediu. É igual a 50 kg. Força vezes 10 metros, que é igual a 500 kg força metro. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Momento de 1. Sim. Vamos ver agora quem vai ser um momento de 3. Nessa situação que a gente colocou aqui, ó. Momento de 3 em relação a A vai ser igual a 50 kg força vezes 10 metros. Só que a tendência dele é girar aquele eixo em outro sentido. Então, em menos 50 kg força metro vai ser igual a menos 500 kg força metro. Esse aqui é o momento de 3 em relação a A. Vamos ver que é o momento da força 2. Ó, o momento da força 2 vai ser igual a quem agora? Ó, menos, porque ela está indo no sentido anti-horário, 50 kg força vezes 5 metros. Tá? Que vai ser igual a quem? A menos 250 kg força metro. Entenderam isso aqui? Entendi. Então, ó, não é exatamente porque aí, se você colocasse uma carga de 25 kg força aqui, multiplicasse por 10 metros, o seu momento seria igual a esse aqui, ó. Seria igual a um momento de uma força de 50 kg força a 5 metros.
Então, nesse caso, né? Nesse caso aqui, a gente pegou esse problema desse lado, né? E esse aqui a gente dividiu por 2 a distância, tá? No caso do 25 kg força, a gente ia dividir por 2 o nosso peso. Então, por isso que é como se fosse equivalente a uma força de 25 kg força aqui, né? Por isso que essas duas elas vão ser equivalentes. Mas não é porque a gente diminuiu a força, e sim porque a gente diminuiu a distância. É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu copiar. Como se fosse isso aqui. 5 metros. Só uma dúvida. Essa estrutura aqui, ela não está em equilíbrio, tá? Qual vai ser o momento total que atua sobre ela? Vai ser a soma desses 3 momentos, ó. A soma desses 3 momentos. Então, tá? O momento total em relação ao eixo A vai ser igual a 500 menos 500 menos 250, vai ser igual a menos 250 quilograma força metro, tá? Se alguém não entendeu, E pode nesse falar. outro caso, como é que ficaria? Pronto. Nesse caso aqui, né? Sim, nesse outro aí eu não entendi. Pronto, vou fazer já rapidinho. André, o momento, tá? A gente calcula ele dessa forma aqui, ó. O momento é igual a força vezes a distância, tá? O momento é igual a força vezes a distância. Eu vou dar um exemplo prático aqui de momento, só para explicar, André, e depois a gente volta lá para aquele. Ó, imagina que aqui eu tenho uma parede olhando de cima. Aqui eu tenho outra parede, tá? Aqui eu tenho uma porta, não é isso? Aqui eu tenho a saneta lá da porta. E minha porta, tá? Que são para os dois lados, né? Para esse lado e para esse. Minha porta gira em relação a esse eixo aqui, tá? Aqui eu tenho um eixo que se chama de eixo A. Entendeu o problema aqui, André? Precisa ligar o microfone para até ligar. Professor, fica um pouquinho confuso agora. Tá, eu vou só colocar aqui agora, eu acho que vocês vão entender. A porta abre assim, ó. Tá? Aqui é uma vista de planta, a gente tá vendo de cima. Entendeu? Entendi. Pronto. Alguém não entendeu? E a porta, né, quando a gente abre, ela vem para cá. Mas todo mundo entendeu. O que é que acontece? Por que é que a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que é que a maçaneta da porta é aqui? Porque ela não é aqui. A minha porta ela vai girar nesse ponto, né? E ela abre assim. Por que é que essa maçaneta aqui fica desse lado, e não desse? Porque você teria que fazer muito mais força para abrir a porta. Exatamente. Se você for na sua casa, né? Eu não vou pedir para que vocês façam em vídeo, mas se vocês forem na casa de vocês, né? Todo mundo aí, por exemplo,
e vocês forem lá numa porta, tem uma porta aí qualquer, pronto. Você vai fazer o seguinte, David. Você vai numa porta da sua casa, tá? Vai deixar ela um pouquinho aqui aberta, né? De forma que você consiga empurrar ela. E você vai tentar abrir ela empurrando aqui, ó. Empurrando nesse ponto, tá? Depois, você vai tentar abrir essa porta, empurrando um pouquinho mais para cá. Depois, você vai tentar abrir sua porta, empurrando ela por esse lado, tá? Lembrando, né? Você tem que empurrar para o lado que a porta vai abrir. Então, e você vai ver o seguinte: qual das três formas ela vai abrir mais facilmente, tá? Vá lá empurrar a porta para dizer a gente qual foi. Mas não é pra fazer um vídeo, não, né? Não. Podia ser, né? Mas tente abrir a porta lá e diga a sua experiência pra gente. David faz por a gente. Exatamente. Rapaz, esse tempo todinho para abrir a porta. Então, o que é que acontece? Pronto. Explica aí agora a sua experiência de abrir a porta aqui para os colegas. Se ele não tiver porta, ele vai na casa da vizinha, não tem nada não. Pronto. Mas o que ele percebeu, tá? É que é o seguinte, se você empurra a porta aqui, né? Por mais que você coloque força, você não tem uma distância para gerar essa rotação que a gente precisa aqui para a porta abrir. Então, quanto mais você vai se afastando do eixo de Eu rotação, fiz aqui, professor, esse negócio, dá certo. pronto. Diga aí, então, como é que foi a sua experiência? Não, que fica pesada a porta quando a pessoa tenta dar a primeira vez, que é lá no canto, aí não consegue abrir a porta. Aí se Uhum. você tenta um pouquinho mais pro lado, aí já fica mais fácil de abrir. Quando vai pela maçaneta, aí abre. Exatamente. Por quê? Porque você tem um braço de alavanca. Quando você tem uma rotação, tá? Além, além da força para você gerar aquela rotação, você precisa de uma distância. Entendeu? Então, por isso que a gente calcula um momento. O que é um momento? É igual a força vezes a distância, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Para a gente girar essa barra em relação a esse ponto, além da força, a gente precisa de uma distância, tá? Entenderam? Então, o André que tinha perguntado, acho que foi o André, não foi? Professor, a Exatamente. internet tá ficando meio ruim. Aí se cair, eu assisto pelo YouTube, tá? Pronto, tranquilo. Então, era exatamente isso aqui, entendeu, André? Porque a gente precisa de uma distância, porque a força, porque o momento a gente calcula força vezes distância. Pronto. Deixa eu só abrir aqui. Ó, vamos só ver essa situação. A aula de vocês agora é de quem? Eu só tô com o meu horário aqui, tá procurando. Iane, né? Ixi. Iane vai. Iane ou Marinaldo, que é esse? Se for Iane, ela já deve estar esperando vocês aí. Ó, então vamos fazer isso aqui, tá? Vamos fazer isso aqui. E eu vou passar para vocês uma atividade sobre esse cálculo de momentos para vocês fazerem amanhã, tá? Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Essa daqui rapidinho, ó. Vamos começar a calcular o momento da força 1 em relação a A, que vai ser igual a... Ah, então vamos dar só um tempinho aqui, ó. Que vai ser 10, então vou botar logo 50, né?
vai ficar no padrão da outra, quilograma-força, vezes 10 metros, vai ser positivo porque está no sentido horário. E o momento da força 2 vai ser o quê? Ó? Menos, porque está no sentido anti-horário, 50 quilogramas força. Não, aqui não é 50, não era isso aqui que eu queria fazer. Eu queria colocar aqui 25 quilogramas força, porque eu queria... Aqui foi o menino que perguntou se era equivalente. Então, esquece isso aqui. A gente poderia calcular outros também, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Então, eu vou ter, ó, momento da força 1 em relação a A. A força 1 agora é 25 kg de força no sentido horário, vezes 10 metros. Então, quem vai ser o momento de 1 em relação a A vai ser 250 kg força metro. Tá? Quem vai ser o momento de 2 em relação a A? Vai ser igual a 50 kg força vezes 5 metros. Lembrando que ela é negativa porque está no sentido anti-horário. Então, vai ser igual a menos 250 kg força metro. Tá? Então, perceba o seguinte, ó. Nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem a distância da força 2 igual a metade da distância da força 1. Porém, para fazer essa compensação, esse 50 é o dobro do peso que está aqui. Então, a metade da distância vai ser compensada pelo dobro do peso para que essa minha haste, ela não gire. Então, nesse caso, né, o momento total em relação a A vai ser a soma desses dois momentos, que vai ser igual a zero. Tá? A soma, para eu saber se ele vai girar ou não, eu tenho que somar o momento total em relação a A vai ser igual a 250 menos 250, vai ser igual a zero. Então, isso aqui ele não gira. Tranquilo? Por isso que essa força é como se fosse equivalente a uma força de 25 kg de força. Tá? Pode falar. Pode falar. Não é que você tem que equilibrar, você tem que saber calcular os momentos. No nosso caso de estruturas, né, eu estou ensinando para vocês o conceito somente de momento. No nosso caso, o que é que a gente vai ter? A gente não tem estruturas desse tipo, né? A gente tem estruturas assim, ó, com dois pilares, 3 pilares, né? Então, é um conceito um pouco diferente. Mas primeiro a gente vai ver essa questão de equilibrar o peso, exatamente. Tá? Mas estrutura, a gente não tem somente um apoio. A gente tem 2 ou mais. Entendeu? Então, é um pouco diferente. Não é que na estrutura você vai equilibrar um peso. Mas isso aqui não é uma estrutura. Né? Isso aqui não é uma estrutura. Isso aqui é um mecanismo. Isso aqui é algo que se move, que pode se mover. Aí eu quero que vocês entendam o conceito de momento e depois como é que a gente combate esse momento na estrutura. O que eu tinha falado para vocês antes é isso aqui, ó. Se eu colocar essa força exatamente desse jeito, vamos ver como é que a gente calcula elas agora. Ó, o momento da força 1 em relação a A vai ser igual a quem? Ó, positivo 50 kg de força vezes 10 metros. Vai ser igual a 500 kg força metro. O momento da força 2 em relação a A agora vai ser igual a quem? 50 kg força vezes 5 metros negativo, porque está no sentido anti-horário. Isso é igual a 500 kg força metro. Da mesma forma que M3A vai ser igual a menos 50 kg força vezes
5 metros, que vai ser igual a menos, nada a ver isso aqui, menos 250 metros. Então, não, 250, né? Eu ajeitei lá para aqui, né? Somando essas três, qual vai ser o meu momento total? Vai ser momento em relação a A, vai ser igual a 500 menos 250 menos 250. Isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, para eu equilibrar a minha estrutura, naquela pergunta que eu tinha falado para vocês, movendo a força 3, a única forma é colocando ela aqui. Por quê? Porque agora a soma dessas duas forças vai dar o dobro dessa distância aqui, que é justamente o que a gente tem aqui desse lado, né? O dobro dessa distância vai ser compensada pela metade do peso. Então, nesse caso, essa haste aqui não se movimenta, tá? Então, o que é que eu vou passar algumas atividades para que vocês calculem um momento em relação a A com algumas forças. Aí vocês fazem isso aí amanhã. Isso. Escolhe. Pode falar. Vale nota. Se no caso não der nula, eu tenho que fazer o quê? Se, no caso, o quê? O resultado não der nulo, que ele não vai rotacionar. No caso não der nulo, aí isso aqui vai girar. Tá? Vai girar com um aumento de tanto, né? Se você faz um brinquedo para uma criança, você quer que gire. Se você faz uma viga para uma casa, você quer que não gire. Depende, entendeu? O que é que você está projetando? Você está projetando a estrutura para um parque de diversões. Você quer que gire aqui até o povo não aguentar mais, né? Aí você está fazendo uma casa, você não quer que gire. Depende do seu projeto, tá? Entendeu? Então, pronto. Tem muitos projetos que se movem, né? O cara vai projetar uma roda gigante. Tem que estar girando. As duas atividades são para entregar na sexta-feira. Essa daqui é para quinta-feira. Para quinta? Amanhã, no caso, né? Porque essa aqui é resistência. A de sexta é a atividade de desenho, tá? Tá, obrigada. Nada. Professor, eu só queria tirar uma dúvida, né, sobre a atividade de desenho, é porque tipo, eu estou fazendo no CAD e minha linha tracejada, eu não estou conseguindo mexer direito na especificação do tamanho da linha tracejada. Então, tem que ficar uma linha muito grande para parecer um tracejado. Certo. Você pode me mostrar depois para a gente ver se resolve isso aí. Tá, eu só vou terminar e vou enviar para o senhor, qualquer coisa. Pronto, tranquilo. Mas aí, se você quiser, tiver um tempinho, a gente faz uma chamada rapidazinha para você mostrar. Beleza, eu vou ver se eu termino essa atividade mais tarde, que eu tenho outra para fazer, aí qualquer coisa eu não sei. Pode ser. Tranquilo. É possível querer que vire sem danificar a estrutura casa. Se você quiser fazer uma casa que a viga da sua casa ela fique girando lá em relação ao pilar, pode fazer, tá? Eu nunca vi, mas não tem nada. Você projetar, bota um eixo lá na viga e ela ficar girando, não tem problema nenhum, né? Você pode pegar o pilar, fazer um furo, né? Coloca um pino e a viga fica girando lá, não tem problema não, né? Mas existe, ó, por exemplo, algumas estruturas elas se movimentam, né? Por exemplo, se um elevador dentro da estrutura vai se movimentar, você tem... Enfim, pode acontecer, não é muito comum não, mas pode botar... Pronto, ventilador, uma torre eólica,
ela vai ficar girando, né? A torre eólica fica girando. Existe alguns casos, né? Mas numa casa, uma viga de uma casa eu nunca vi, mas se você quiser fazer, o arquiteto pedir, né? Aí você faz o projeto, não tem problema, tá? Pronto, alguém tem alguma dúvida em relação a isso aí? O que é que precisa ser feito? Eu vou botar lá para vocês, né? Um momento em relação a... Aí vocês fazem um momento de cada força e somam eles. Ô, professor, Pode falar. essa atividade que o senhor vai colocar amanhã no Google Classroom de resistência, que o senhor explicou a aula hoje, Sim. ela vai ser referente ao segundo bimestre ou a uma das 5 notas do primeiro bimestre? Vai ser referente ao segundo bimestre ou... Aqui no caso vocês vão ter 5 semanas, né? Não é isso? É. Aí você está perguntando, né? É, porque eu queria saber essa questão do primeiro bimestre, se vai ser dividido em 5 notas ou vai ser só uma nota de vez. Não, vão ser divididos em 5 notas, né? Vão ser divididos em 5 notas. Então essa Na daí vai ser verdade, resistência vai ser 4, né? Porque essa daqui vai ser a segunda, né? Ah, entendi. Então essa daí vai ser a segunda atividade de resistência, né? Aí vão ser 4 e desenho de estrutura vão ser 5. Toda semana vocês vão fazendo atividade. Ah, entendi. É porque eu pensei que a minha nota ia ser referente ao bimestre todinho lá, aquela nota linda lá. Podia ser, né? Pelo menos Não. ia ser menos trabalho, né? Pra gente corrigir. Não, mas o senhor é gente boa. E também eu quero que vocês aprendam, tá? O mais importante de tudo aqui, vocês aprendam cedo ou tarde, né? Porque mesmo você não vai trabalhar com obra, você vai trabalhar, você vai ser dentista, tem que saber isso aqui. Vai ser médico ortopedista, tem que saber isso aqui, tá? Claro, se for qualquer, né, historiador, vai ser difícil você utilizar algo desse tipo, mas várias profissões você precisa desses conceitos. Por mais que você não vai calcular, mas você precisa dos conceitos, tá? Então, pronto. Vai ser isso aqui, tá? Alguém tiver alguma dúvida aí, fale, pode falar mais tarde também. Então, por hoje, nós encerramos a aula da semana. Eu vou colocar, programar a atividade para vocês fazerem amanhã no horário, esteja todo mundo pronto, tá? Então, tchau, tchau para todos. Bom dia aí. E qualquer coisa podem falar no... Tá? Tchau, professor. Tchau.